Saudações a todos, eu sou Babacaio de Odé, aqui mais uma vez com vocês nessa manhã de quarta-feira. Vai ser lançado aí para você na madrugada de sexta para sábado, onde você estará me ouvindo aqui na Vibe Mundial, na Madrugada Astral. E eu quero agradecer primeiramente a audiência de vocês, esse carinho, esse acalento que eu tô tendo de toda a audiência, de todo o público que tá me mandando mensagem no Instagram. Confesso que eu não consigo responder a todos, mas as mensagens que eu vou recebendo é de muito carinho. Fico muito feliz por vocês estarem gostando. E eu faço de coração, eu entrego de corpo e alma para vocês mesmo. O que eu faço com muito amor. Eu amo o que eu faço, né? Eu lutei muito para fazer isso, né? Eu não sabia que eu ia ter uma vida totalmente sacerdotal, como eu tenho hoje, mas eu faço com muito amor. Eu amo o que eu faço, eu amo orientar pessoas. E é importante eu falar isso aqui para vocês, do amor que eu tenho pelo que eu faço, porque vindo para cá hoje, eu refleti uma situação no trânsito, me veio uma intuição, provavelmente algum espírito, alguma entidade estava ali comunicando comigo, porque sempre quando eu acordo, eu vou fazer um vídeo ou eu vou fazer uma gravação, eu sempre peço que Exu me dê a palavra, me dê uma intuição, me dê uma instrução para que eu possa passar para você aí de casa. Tanto que muita gente fala assim: Babacaio, o senhor falou comigo, você falou para mim essa mensagem. Então realmente eu acho que o sagrado ele me usa, eu não tenho mais dúvida alguma. E no caminho para cá, a palavra era o seguinte: nós estamos aqui nessa encarnação, nessa encarnação de passagem. É uma passagem muito rápida, né? Todo mundo já conversou com alguém mais velho, que fala de 70, 80 anos e falou assim: minha vida foi um tiro, minha vida passou muito rápido. Então, nesse caminhar, a nossa vida passa muito rápido. Então, se a nossa caminhada, se a nossa encarnação é uma passagem, que nós façamos essa encarnação, essa passagem da melhor forma possível. E por que a gente encarna? Muita gente me pergunta isso. Por que a gente veio para cá? A gente veio para alinhar questões espirituais de outras encarnações que a gente não teve possibilidade de encarnar ou de não resolver. Porque o único intuito principal, ativo, espiritual na nossa vida física é cumprir o nosso destino. Apenas. Então, quando você tem uma encarnação leve, quer dizer que você cumpriu o seu destino aqui na Terra, seja ele qual for. Eledumare nos fala que a gente tem que, numa mão, nos foi concedido o destino, na outra foi concedido o caráter. Se você não desviar o teu caráter, se você tiver bom caráter, você terá bom destino. E como que eu faço para não desviar o caráter? Muitas pessoas me perguntam isso. Uma das coisas primordiais e básicas, gente, é o berço. Tem coisas que realmente a vida vai te ensinar de forma abrupta, se você não tiver o berço. O pai, a mãe, a família, que ali nos seus primeiros anos de vida vai te instruir a como ser e não ser numa sociedade ou num coletivo. Isso determina uma pessoa? Não, porque tem pessoas que nascem em berço de ouro e desviam seu caráter. Tem pessoas que nascem em famílias totalmente desestruturadas e se tornam pessoas brilhantes e incríveis. Então não é regra. É uma forma da gente poder elucidar para vocês de como fazer a vida dar certo. E eu digo por experiência própria, a vida ela é a persistência que dá certo. Aquilo que você quer. Porque quando eu falei agora há pouco aqui, que eu não desejava ter totalmente minha vida sacerdotal, eu queria trabalhar, me formei, né? Fui para fora. Eu queria ter uma vida plena. Eu achava na minha cabeça que a plenitude da vida era a gente trabalhar, né? Como todo mundo, como a gente foi instruído desde criança. Tem que crescer, estudar, trabalhar, para lá na velhice aproveitar a aposentadoria. E Exu me tirou esse véu dessa vida física e falou para mim assim, né? Que eu digo hoje interpretando na minha racionalidade. A vida plena é aquela que você vive todo dia. A vida plena, a plenitude é o dia a dia. É você cumprimentar a mulher da faxina, é você saber falar com o porteiro, é você saber falar com uma criança, é você saber ouvir uma criança. Pode estar falando besteira, ouça a sua criança.
É você saber andar na rua, cumprimentar o cachorro. A gente que é de candomblé, os antigos tomava benção até de cachorro. Toma benção do galo, toma benção de animal. Viver em plenitude é você aproveitar o agora. O hoje. Tanto que na cultura iorubá, no calendário iorubá, são 4 dias só que tem na semana. Então, cada dia representa uma situação. O dia da vitória, o dia da confusão, o dia da paz, enfim, um exemplo, tá? Por que isso? No Ojó, né, o dia. Tanto quando a gente acorda, a gente tem que saudar, né? Olojonim Mojubá, o Senhor do dia. Senhor do dia, eu vos salvo. Por que a gente fala isso? O Senhor do dia, seja lá qual dia que estiver sendo, eu já te salvo, eu já te saúdo, para que você me dê, me conceda, me permita que eu tenha um dia abençoado, para que eu tenha um dia tranquilo, para que eu tenha um dia equilibrado, para que meu dia seja pleno. E a gente não pode viver numa vida criando expectativas para o futuro. A gente tem que viver uma vida fazendo o presente dar certo, porque com o presente dando certo, ou a gente tendo pelo menos a certeza de que nós estamos fazendo certo, consequentemente nós teremos um bom futuro. Então, esse movimento que eu falei para vocês agora há pouco, que foi colocado na minha vida, foi jogado no meu colo. E através de algumas orientações que eu fui pesquisar com alguns sacerdotes, fui jogar com outro, com um parente de santo, com pessoas que eu confio, todos foram unânimes em dizer a mesma coisa. Caio, você nasceu para ser babalorixá. Né? Ou ministro religioso, ou sacerdote. Se eu seguisse uma igreja evangélica, eu provavelmente seria um pastor, um padre, um sumo sacerdote, enfim. E nessa encarnação eu nasci para ser sacerdote, ministro religioso. Então, quando eu assumi essa carga, eu achei que pronto, eu estava cumprindo meu destino. E estava, de fato. Então, toda a correria que eu tenho, não vou nem dizer estresse, mas o estresse do diário, né, do dia a dia, trânsito, família, conta, boleto, é tudo igual para todo mundo, inclusive para mim, gente. Só que quando a gente vive na plenitude, tudo isso é tão tranquilo. Porque a gente faz aquilo que a gente ama. E é explícito na cara das pessoas, né? Não estou falando que só as pessoas que são autônomas que vivem na plenitude, nada disso. Porque se você formou numa faculdade que você ama, você está fazendo um trabalho que você ama, você está numa empresa que você sonha, você está cumprindo seu destino também, né? Tem gente que nasceu para portar uma coroa na cabeça e tem gente que nasceu para trabalhar ali no reinado, para fazer parte do castelo. E tá tudo bem. Você não é obrigado, não se cobre, porque a vida do vizinho é mais bonitinha. Entendeu? Então, o que eu queria falar hoje para vocês? A plenitude da vida hoje, ela é primordial. E hoje eu uso esse canal aqui da rádio para reforçar isso para vocês. Né? Eu tenho outros conteúdos também que eu tenho nas minhas redes sociais, né? Tanto no Instagram, no YouTube, sigam lá, @babacaiodiodé. Mas esse canal aqui, eu fiz um propósito, né? Foi até me caçaram lá, né? O senhor Scarfon foi lá atrás de mim para me caçar, para poder fazer a gravação. Eu fiz com muito carinho, aceitei esse carinho. Só que tudo na minha vida é um propósito. Então, quando eu aceitei essa situação, eu falei, tem que ser diferente. É uma coisa diferente, não é só chegar lá, gravar e falar. Eu sinto que hoje eu falo com pessoas diferentes. E diferentes no quesito assim, as pessoas elas não são mais massa de manobra como antigamente. A religião não pode ser isso. Então a gente tem que falar sobre espiritualidade, sobre caminho espiritual. Isso é o mais importante para você. Isso é o mais importante para nós. Então você aí de casa, é importante você saber que o melhor para você hoje é saber o que você precisa para você. E o principal de tudo é o seu destino. É o seu destino. Eu atendo muitas pessoas lá em casa, de todos os setores. De todos os setores. Atendo pessoas que têm empresa, atendo pessoas que são CLT, atendo pessoas que trabalham fora, trabalham home, que são... tem um cargo alto, tem um cargo baixo. Eu atendo todo tipo de pessoa. Mas teve um caso em específico que eu queria contar para vocês, assim, de uma forma muito ilustre. Eu atendi uma vez um rapaz, um senhor, que ele tem uma empresa. E eu tinha que fazer um ebó na empresa dele, fazer uma limpeza na empresa dele.
Vai vendo a situação. Ele tinha uma ligação direta com a filha. E essa filha não morava com ele. E no jogo falava que o destino dele estava traçado com essa filha. E por conta da separação do casamento dele com a ex-mulher, ele ficou um pouco distante, assim, né? Não que abandonou a filha, mas porque a filha ainda estava crescendo, desenvolvendo e tal. Ele pegou e continuou trabalhando na vida dele, tocando a empresa dele, o comércio dele. E eu fui lá, fiz o ebó para ele. E no jogo, depois, Exu falou que a filha iria herdar as questões dele, né? Físicas, né? Da empresa e tal. Só que eu queria entender o porquê que Exu estava falando sobre isso. O destino dele estava interligado com o da filha, com questões dos ancestrais da filha, por conta do ancestral do pai. Que a avó dele teve uma ligação com a parte espiritual e eles não seguiram. E a filha provinha dessa ancestralidade paterna. Porque muita gente fala, o pai vem a filha, o filho liga a mãe, tudo tem uma ligação. Mas tem pessoas que provêm de ancestralidade de um lado ou de outro. E isso a gente tem que entender determinantemente na vida de uma pessoa, e por isso que o oráculo tem que ser muito límpido. E a pessoa tem que saber muito bem o que está orientando ali. E aí eu falei pro rapaz, você tem contato com a mãe da sua filha? É briga. Falei, então vamos fazer alguma coisa para apaziguar. E foi feito, além de fazer todo o ritual para poder limpar lá o consultório dele, a empresa dele. E não tinha nada de ataque espiritual para ele, não tinha nada de ruim para ele. Foi feito o ebó na empresa, melhorou, aumentou os clientes que já estavam bem. Só que o que daria o equilíbrio melhor para ele seria a ligação espiritual com a filha, a religação. Ele não poderia ficar longe da filha. E aí foi feito um ebó, determinado caminho, para poder unir esses dois. Não de forma amorosa, né? Porque não tinha mais amor. Só que, através do ebó, foi conseguido uma ligação. A ex-mulher, né? Ela que foi embora, ela que se separou, reatou a amizade e entendeu a necessidade. E hoje a filha vive muito próximo do pai, todo dia ali e tal. A menina já está com seus 15 anos, 16 anos, então ela trabalha junto com o pai de forma de estágio. E a questão é, hoje o pai conseguiu aumentar a produtividade dele por conta dessa situação. Então, às vezes, a gente tem que analisar, gente, friamente o que a gente está vivendo. Friamente. Não é receita de bolo. Espiritualidade não é receita de bolo. Para você que está em casa, você tem uma particularidade muito grande dentro do mundo espiritual. Eledomar te criou individualmente. O Criador te fez individualmente. Então, cabe a você ir buscar informações sobre o seu destino. O que você precisa fazer para concluir o seu destino? E cabe a você ir buscar isso através de um sacerdote. Porque hoje em dia só tem gente que, né? Todo mundo tem esse problema de falar sobre os contras, mas ninguém fala sobre os pós. Tem muita gente ruim, maléfica, mas tem muita gente boa. Então busque você o que é de melhor para a sua vida. Sempre. Porque você vai colocar dentro de si, além do autoconhecimento, de saber quem você é, o porquê que você está fazendo aqui, né? Para o mundo agnóstico espiritual, isso se chama centelha divina. Para nós se chama destino, Odu, para o candomblé, para a tradição africana e iorubá. E quando você encontra, você alinha o seu Odu, alinha o seu destino, você vive na plenitude. Então hoje, vindo de manhã para cá, como eu falei, quando a gente fala para viver o melhor, da melhor forma possível, é para você viver o hoje, é para você viver o agora, para você viver incansavelmente o momento que você está respirando. Por que você não para de respirar agora para poder respirar daqui 2 horas? Você respira o tempo todo. Então o ar divino entra em você o tempo todo. O sagrado habita em você o tempo todo. Cabe a você saber exatamente o que você vai fazer com ele. A sua persistência tem que ser diária. Você tem que ser teimoso para tudo que você quer. Meu relacionamento está ruim. Procure um lado espiritual para poder unir esse relacionamento melhor, para poder limpar esse relacionamento, né?
Porque tudo na vida, nós nascemos nesse mundo para poder unir, para poder, pra falar biologicamente falando, né, para poder procriar. Mas hoje em dia, a gente pode falar da forma de amor. Nós nascemos nesse mundo para amar. Nós nascemos nesse mundo para compartilhar. Então é meio que uma obrigatoriedade, é instinto. Todo mundo nasce, cresce, chega uma hora que dá aquela sensação gostosa, né? Aquela flor na barriga, as borboletas no estômago, e a gente acaba entrando num relacionamento, que é uma outra coisa que eu acho imprescindível falar hoje, porque eu recebo muitas perguntas sobre isso. Babacaio, como que eu consigo um relacionamento? Porque a sociedade está muito fria, ninguém quer saber mais de relacionamento, e eu concordo. É muito difícil hoje você querer debater sobre relacionamentos, onde as pessoas elas estão muito independentes, totalmente independentes, e não que tenham que ser dependentes, mas elas estão muito independentes, além do comum. Então hoje você vai conversar com uma pessoa, você vai ter que ter uma outra conversa. Você vai ter que ter uma outra situação, a menos que a pessoa se encaixe no seu mundo, ou você no mundo dela. Mas o mundo está defasado em todos os aspectos. E é o que eu falo, só vai conseguir passar por essa encarnação quem tiver a persistência. Parem de ouvir teorias de conspiração. Parem de ouvir a tia da igreja que fala que Jesus está voltando porque o mundo vai acabar, porque vai cair o céu, vai cair... Gente, foca no bom, foca no bem. Porque se fosse para acabar, já era para ter acabado há 200 anos atrás. Já teve pandemias, já teve guerras lá atrás, né? Todo mundo fala rumores de guerra, o mundo vai dar sinais e vai ter doença. Já teve. Então, vamos se apegar ao lado bom da situação. Vamos se apegar às coisas que vão construir e edificar na sua vida. Porque você entra no seu celular, ali na sua rede social, aquilo ali te consome. Não é você que consome, aquilo te consome. Então, você que está em casa, veja realmente o que vale a pena para você ver, o que vai te consumir ali diariamente. Isso vale a pena eu ver? Isso vale a pena eu construir? Isso vale a pena? Vai trazer um benefício para mim? Para de querer ver uma situação que não vai te agregar em nada. A menos que você seja uma pessoa tranquila psicologicamente, que não vai te afetar a notícia que você vai estar olhando. Porque a gente que é sacerdote, a gente recebe muitas notícias. E às vezes notícias assim, tremendas. Só que cabe a nós filtrar e falar assim, não, isso não vai me diferir, isso não vai me trazer nenhum problema espiritual ou psicológico, né? Saiu uma matéria essa semana que eu vi no TikTok, aonde pessoas estão usando o chat GPT para poder conversar como se fosse psicólogo. Não sei se vocês viram aí. Saiu uma matéria de pessoas que estão usando o chat GPT para conversar, desabafar, soltar o dia a dia ali, e o chat GPT responde. Só que as pessoas se esquecem que o chat GPT é uma máquina, é um robô. Ele pode ter toda a instrução mais detalhada possível, mas ela não tem a essência, que é o toque humano, que é o que a gente precisa quando a gente vai conversar com um profissional. Ele não teve a experiência carnal. E o que está acontecendo? As pessoas elas estão entrando em parafuso. As pessoas elas estão adoecendo mais ainda. E já houve casos de pessoas que acabaram rompendo com a própria vida por conta dessa situação. Então você, gente aí de casa, por favor, eu canso de explicar para as pessoas de casa o que eu posso fazer para me salvar desse mundo. Salvar dessa situação que está rodeando a nossa sociedade há muitos anos. Sempre vai rodear. O bem e o mal andam lado a lado. O dia dá lugar para a noite dá lugar para o dia. Cabe a você escolher qual é o melhor para você. Então, para de querer terceirizar ou externar isso para fora, jogar em cima de alguém. Abraça a responsabilidade individual. Abraça a questão própria. Sabe, eu sou isso, eu sou assim, qual que é a minha qualidade, qual que é o meu defeito, isso vai me trazer benefício, isso vai trazer malefício. E segue o seu destino. Não terceirize a culpa, abraça a culpa, eu sou assim por conta disso. Se deu errado, porque talvez eu poderia ter melhorado na minha atitude, no meu pensamento, eu poderia ter evitado falar algumas coisas, entendeu? Meu querido Euri, aumenta um pouquinho esse ar-condicionado aqui que eu... tá gelado. Dá uma esquentadinha aí no... Aí, agora vai ficar bom.
A gente vai falando aqui, as pernas, ó, vai tremendo. Então, gente, quando a gente fala sobre essa questão individual, sobre aquilo que a gente está querendo construir, edificar, é muito complicado de fato. Mas a gente que é sacerdote, a gente está aqui para poder ajudar vocês, né? Então, o que eu acho bacana é que todo mundo tem o brasileiro tem essa esperança, né? Que vai dar certo, aquela fé, a superstição. A gente é tão supersticioso que o Brasil, eu acho que é o único país do mundo que deve ter genuinamente, né? Ou majoritariamente, pessoas, majoritariamente, pessoas que têm uma fé assim incalculável. Ou pelo menos que acreditam em alguma coisa, respeitando, né, todo o ateísmo que existe no nosso país por conta da liberdade religiosa. Eu sou um defensor da liberdade religiosa, né? Então, o Brasil, ele tem esse carinho espiritual. E eu acho isso muito bom. O problema é que a gente tem que canalizar isso para o lado certo. A gente tem que canalizar isso, direcionar isso para um caminho que vai realmente fazer que a gente edifique, tá? Gente, por mim eu ficaria aqui o dia inteiro, mas eu preciso agora ler as perguntinhas, que toda vez que eu venho pra cá, eu abro uma caixinha de perguntas e leio algumas dúvidas que as pessoas têm aqui. Eu pego as mais interessantes para poder, ou mais coerentes para poder passar para vocês, porque ali o tempo tá rolando e o Euri vai brigar comigo se eu passar do tempo. Uma coisa importante aqui, eu tô falando de família, ó. Como quebrar feitiço familiar? Vou explicar para vocês. O que seria feitiço familiar? Muita gente pergunta pra mim assim, o que é feitiço familiar? Existe? Maldição familiar existe? Existe. E às vezes vem dos seus ancestrais, vem de lá pra trás, aqui pra frente. As ações que os seus ancestrais cometeram interferem diretamente no seu presente. Então tem que ser feito um jogo para saber da onde vem. Através da sua odologia, a gente sabe, né, o sacerdote sabe da onde vem essa defasagem para poder te orientar, te equilibrar e alinhar esse destino. Eu digo isso porque a minha família paterna teve isso. E eu quebrei. Entendeu? Da minha família paterna tinha isso. Né? Vários sérios problemas que foram feitos da quarta geração para cá. Então tem como se fazer sim, quebrar através de jogo, através de orientação espiritual e através de ebó ou iniciação, através dessa quebra desse contrato que vem vindo, né? Então é através de ebó, de magia. Então essa parte aqui é interessante responder a todos, porque isso faz com que a gente oriente bem as pessoas. Aqui, 2 minutos, gente, vamos lá. Aqui, curiosidade. Quando a pessoa muda o nome dela de registro, o Odu dela muda? Não, gente, não muda. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Até porque hoje em dia, com essa diversidade do povo LGBTQIAPN+, a pessoa vai mudar o nome, mas a data de nascimento ela não muda. O Odu provém da data de nascimento em algumas tradições, e outras você só tem o Odu quando você se inicia dentro da cultura. Então não, respondendo essa pessoa aqui, não tem mudança nenhuma, tá? Agora, só para finalizar aqui, gente, eu queria agradecer mais uma vez aqui vocês de estarem comigo e que tenhamos uma semana abençoada, uma semana de muito avivamento espiritual, de muita alegria, de muita emoção, de muita felicidade. Continue acreditando naquilo que vocês são, porque é isso que realmente vai edificar o destino de vocês. É acreditar em si próprio, acreditar naquilo que você quer ser e coloque todas as forças possíveis e cabíveis na sua vida para que isso dê certo. Fazer até dar certo. Tá certo, gente? Então me sigam nas redes sociais, Babacaio de Odé. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, WhatsApp, tem na biodescrição para poder agendar seu jogo de búzios, tá bom, gente? Agradeço mais uma vez a participação de todos, uma excelente semana, vigia tua gira, viu? E um beijo no coração e eu aguardo vocês na próxima semana mais uma vez. Até já!